Olá! Vou começar esse vídeo com uma pergunta para você. Você sabia que existe uma relação entre consciência e conhecimento? Vamos então construir um gráfico cruzando conhecimento no eixo vertical e consciência no eixo horizontal desse gráfico. Nós vamos ter então 4 quadrantes. Vocês podem ver aí no gráfico o eixo vertical conhecimento e o eixo horizontal consciência. Os 4 quadrantes. Então vamos entender aí. O primeiro quadrante começa com sei que não sei. Ou seja, eu tenho consciência de que eu tenho desconhecimento com relação àquele tema. Então esse é mais fácil, muitas vezes, da gente identificar, né? Então, por exemplo, eu nunca pilotei um avião, nunca, né, sentei lá, então eu tenho consciência de que eu não sei pilotar um avião. Sei que sei, tenho consciência do meu conhecimento. Então são aquelas situações em que, por exemplo, a gente aprendeu a andar de bicicleta, então a gente sabe andar de bicicleta, a gente tem consciência de que a gente sentou na bicicleta e saiu andando por aí, então a gente tem consciência de que sabe. Tem uma situação que a gente não sabe que sabe. Então, por exemplo, a gente estuda para uma prova difícil, e a gente acha que não sabe, responde lá as questões com muito receio e descobre no final que estava realmente respondendo certo, que sabia sobre o tema. Então isso também é uma situação até comum na nossa vida, mas tem a ver com a inconsciência. A gente não tem consciência de que a gente sabe aquele tema. E tem também aquela situação que a gente não sabe que não sabe. É a inconsciência do desconhecimento. Então, nesse caso, a gente imaginava que a gente sabia uma coisa e a gente não sabia. Para cada uma dessas combinações, podemos ter um comportamento adequado ou ok e um comportamento inadequado, não ok. Vamos ver aí o comportamento não ok. Vamos começar com sei que sei. Então, o comportamento inadequado é a paralisia. Não, isso aí eu já sei, eu não preciso, por exemplo, dentro das organizações, né, das empresas, o próprio empreendedor muitas vezes acha, não, isso aí eu já sei, então eu não preciso estudar, não preciso entender melhor, eu não me interesso quando alguém está explicando alguma coisa sobre o tema, porque esse tema eu conheço, eu já sei. Quando eu não sei que sei, o sentimento é de medo, né? Como é que eu vou fazer, né? Se eu não sei se sei, então eu fico na minha aqui, eu tenho medo de fazer, então eu tenho receio, eu evito, eu postergo, e aqui entra muito essa questão de ficar adiando as coisas, porque eu ainda vou estudar melhor, ainda vou aprender mais para poder fazer. É aquela situação típica que o bom é inimigo do ótimo. Quando eu sei que não sei e a minha atitude é não ok, eu digo para mim mesma, eu não sei, mas também não tem interesse nenhum. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Onde que esse conhecimento vai ser útil ou importante para mim? Então eu demonstro desinteresse e não me interessa, eu não corro atrás de adquirir o conhecimento. Quando eu não sei que não sei, o comportamento não ok é o destemor, né? Eu sei o suficiente, eu estou muito bem, então também não preciso de mais nada, porque eu sei sobre o tema. Qual é o resultado desse comportamento não ok que a gente observa no dia a dia, né?
Primeiro, quando é o sei que sei, uma queda na produtividade, porque a pessoa não vai se atualizando, a pessoa não vai buscando novos conhecimentos, a pessoa não se interessa, né, pelas novidades que vão acontecendo sobre o assunto e acaba ficando bastante desatualizada. O não sei que sei, o resultado do comportamento é não faz, não arrisca, fica parado e fica lá naquela situação das coisas que não acontecem. Com relação ao sei que não sei, como a pessoa disse que não tinha interesse, ela nem consegue começar nada, porque ela também não tem interesse por esse tema, por esse assunto, eu vou fazer diferente, vou fazer outra coisa. E o não sei que não sei, o resultado, né, daquele destemor, que é bom, tá ótimo, que eu sei, é suficiente, é quebrar a cara. Então, quando eu não sei que não sei, o movimento natural é eu ir para sei que não sei, né? Quando é um comportamento não ok. Eu não faço, eu fico com medo, eu vou lá para aquela posição, não, eu tenho certeza que eu não sei, né? Que não sei o suficiente e posso até, a partir desse sei que não sei, adotar a postura de que esse conhecimento acaba não sendo interessante, vou ter que encontrar outra forma de fazer. Quando eu não sei que não sei, faço e quebra a cara, eu vou lá para o quadrante também do sei que não sei, né? E quando eu sei, mas não me atualizo, não me desenvolvo, não fico aberta às novas ferramentas, novas ideias que vão surgindo com relação ao tema, eu também acabo me deslocando para o sei que não sei. Ou seja, esse acaba sendo o quadrante mais comum quando o comportamento é não ok. É o sei que não sei. E o sei que não sei nem consegue começar com relação àquele conhecimento, não consegue agir e não vai, obviamente, angariar resultado nenhum com isso. É uma visão restrita da realidade e muita insegurança. Vou contar para vocês duas historinhas para ilustrar alguns desses quadrantes, do movimento de alguns desses quadrantes. A primeira foi uma experiência minha mesma e a outra a de um grande profissional médico que um dia compartilhou essa situação comigo e eu achei muito interessante. Bom, começa depois de obter a minha carteira de motorista, eu fiquei toda, né? Não, passei na prova, então eu sei dirigir, né? Me senti, apesar do medo, claro, mas eu me senti apta a pegar o carro, sair lá. Eu morava na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro na época, e ir lá para a Ilha do Fundão, porque eu estudava lá no Fundão, né? Bom, gente, moral da história, eu nem saí da Tijuca, porque num cruzamento lá bastante importante, um ônibus bateu na minha traseira e o carro era o carro da minha mãe, que não gostava de compartilhar o carro, então vocês já viram que foi o caos. O motorista saiu do ônibus falando: poxa, eu pensei que você fosse ultrapassar, era um cruzamento bastante perigoso, a sorte que tinha um guarda na esquina. Aí o guarda veio, na época ainda não era telefone celular, tirar foto, essas coisas, o guarda fez lá o boletim de ocorrência e o motorista deu o endereço da empresa para levar o carro, para consertar, aquela dor de cabeça que é. E para mim, o grande aprendizado disso foi que eu nunca mais freio sem olhar para o espelho retrovisor e ver se não vem uma jamanta atrás de mim toda, né? Que já aconteceu. Muitas vezes, antes eu olho e dou uma tiradinha de lado, eu dou um jeito de escapar dos malucos, que sempre tem um maluco, né, gente? Com relação essa visão restrita desse fato, né, desse acontecimento, eu ainda levei o carro lá na empresa de ônibus, que ficava lá em Jacarepaguá, que era bem longe, pegar a estrada Grajaú-Jacarepaguá, que não é nada fácil. Cumpri esse rito, porém,
o que que aconteceu no final? Eu fui lá pro sei que não sei, a culpa é toda minha, fiquei me sentindo muito mal e isso me custou praticamente 3 anos sem dirigir, uma insegurança danada, um medo danado de pegar um carro e de voltar novamente a dirigir. O outro caso é num outro quadrante, era um cirurgião que usava um procedimento convencional com excelentes indicadores, ele tinha realmente indicadores únicos, especiais. E por causa disso, ele resistia à ideia de adotar um novo procedimento, uma nova técnica com um equipamento específico, uma metodologia específica, chamada de videolaparoscopia. Então ele usava o procedimento convencional e tinha resultados semelhantes aos resultados da cirurgia com videolaparoscopia, que é um procedimento minimamente invasivo e com alguns indicadores um pouco melhores do que o médico costumava ter, mas ele ia muito bem, ele estava muito bem dentro do procedimento convencional. Só que a visão dele restrita da realidade tinha a ver com, poxa, para que eu vou mudar se meus indicadores são tão bons, eu tenho tanta confiança, eu tenho um domínio muito grande na técnica convencional, por que eu vou precisar aprender esse novo procedimento? Então esse era o pensamento aí do médico. Em ambos os casos, né, eu lá paralisada com medo de dirigir, ele lá paralisado com medo também de aprender o novo, já que no procedimento convencional ele ia tão bem. Em ambos os casos a sensação inicial é de que não será capaz de aprender e então é preciso reunir muita coragem, né? Tem que vir aí um movimento de motivação para vencer esse medo e dar o passo na direção do aprendizado. Então, uma vez eu li um livro sobre motivação e a pessoa dizia exatamente isso. Você se motiva a partir do momento de que ficar na posição anterior te causa mais dor do que ir para o novo, ir para o aprendizado, ir para uma nova situação. Então vamos ver o que aconteceu, né? Quando a gente tem esse cenário aí, desse comportamento não ok, a gente tem redução de resultado. É um círculo vicioso de fracasso e involução, né? Parece que as coisas vão piorando e cada vez vai ficando pior a situação, né? Então cada vez eu ficava com mais medo de pegar um carro, mais receio, eu ficava assim realmente muito dentro, considerando muito natural usar o transporte público e não precisar mesmo de pegar no carro. Só que, né, a vida traz a motivação para a gente. Vamos primeiro entender o comportamento ok. A gente falou do comportamento não ok dentro dos quadrantes, vamos falar do comportamento ok. Então, vamos começar com sei que sei. Posso fazer melhor, vou me atualizar, vou me desenvolver, sempre é possível melhorar e eu vou correr atrás de ser o melhor nisso aqui. Então esse é o comportamento ok. No comportamento ok do não sei que sei posso tentar, vou fazer e vou aprender até que eu me torne o melhor nisso, né? Nisso que eu faço. Então, o comportamento ok leva o não sei que sei para a posição do sei que sei, que é uma posição maravilhosa, que é uma posição de contribuição, de ação, de efetividade. Quando eu sei que não sei, o comportamento ok é vou aprender para fazer, vou correr atrás, né? Sei que não sei, vou correr atrás, vou me desenvolver e com isso posso até ir para o caminho do não sei que sei, será que eu já sei, será que eu serei capaz e tal,
Mas aí eu também continuo no comportamento ok, posso tentar, vou fazer e vou para o quadrante sei que sei. Mas também posso, aprendi, estou confiante, sei que sei, já saio direto do sei que não sei para sei que sei. E o comportamento não sei que não sei? Bom, primeira coisa é entender que não sei o suficiente. Será que eu sei mesmo? Será que eu estou apto só de ouvindo falar, só de participar aí de uma palestra? Será que eu entendo mesmo esse tema? Será que não valeria a pena eu estudar, eu desenvolver uma habilidade maior? Então, eu posso me desenvolver. E aí, nesse caminho do desenvolvimento, eu vou para o sei que não sei. Eu tenho consciência, porque quanto mais a gente estuda um tema, mais a gente sabe que não sabe, né? Tem até uma frase que atribuem a Sócrates, né? Sei que só sei que nada sei, né? Porque quanto mais um grande filósofo, um grande pensador, quanto mais ele pensa sobre um tema, mais ele descobre coisas de que ele não sabe com relação àquele tema. Então, o não sei que não sei vai para uma situação de consciência, sei que não sei, vou investir no desenvolvimento e vou fazer os dois caminhos, né? Ou não sei que sei, e aí ter a coragem de fazer e aprender, ou direto para o sei que sei, fazer acontecer para gerar os resultados, né? A ação para gerar resultado. E aí vamos voltar lá para os dois casos e o que aconteceu que levou à mudança nos dois casos, né? Então vamos lá. A empresa onde eu trabalhava, ela mudou de localização. Então ela saiu do centro do Rio e foi lá para um bairro perto ali da Praça da Cruz Vermelha. Então o acesso à empresa ficou muito mais complicado. Na época, né, eu fui morar em Niterói, então realmente era complexo a questão do transporte quando houve a mudança, porque antes não, eu morava perto, eu pegava um ônibus em Niterói, ia para as barcas, aí pegava a barca e a barca eu caminhava um pouquinho, quando chegava no Rio e já estava lá na empresa no centro da cidade. Quando mudou para essa nova localização, eu pegava o ônibus, a barca, outro ônibus para chegar na empresa. Então, isso e tinha um tempo, ainda pegava um pouquinho de trânsito no Rio, então era bem mais desgastante usar o transporte público. Na volta, então, era um horror, porque para pegar o ônibus, para chegar ali na Praça 15, gente, era ultra, hiper, mega lotado, muito lotado, todo mundo em pé e um desconforto muito grande. Então eu me enchi de coragem e resolvi comprar um carro. A primeira coisa que me veio na cabeça é nunca mais pegar carro emprestado de ninguém, até porque não podia pegar. Meu marido na época tinha o carro dele lá e ele precisava usar para o trabalho dele. Então não tinha. Então eu tinha que comprar um carro. A primeira coisa foi ter o dinheiro do investimento para comprar um carro. Aí beleza, comprei um carro mais velho e tal. Então eu fui aprender a usar o carro. Então eu fiz um método de aprendizado para mim, né? E eu tinha certeza que o primeiro passo era dominar o carro. Eu me senti confortável, segura, tranquila com o carro. Né? Os pedais, os espelhos, o volante. Eu me senti ali no conjunto da obra tranquila. Então, para isso, todo final de semana eu treinava. Pegava o carro e ficava treinando como, aprendendo mesmo a dirigir o carro. Então, eu dava ré, estacionava, cumpria assim com a regra, né? E ainda pegava um pouquinho de trânsito, porque a gente ia para um bairro
mais calmo e pegava ali um pouquinho de trânsito, mas era tranquilo. O objetivo era aprender a dominar o carro, né? O problema ficou depois, né? Eu sei que sei dirigir o carro, mas não sei se sei pegar um trânsito, né? Sair de Niterói para o Rio. Então esse foi o grande ponto aí, o grande X da questão era a coragem de pegar o carro e enfrentar o trânsito. Precisei chegar à exaustão da história lá do transporte público para me encher de coragem e decidir. E aí eu decidi bem cedinho de manhã, porque a ida tranquila, bem cedinho, sem trânsito, sem engarrafamento na ponte, eu ia me sentir mais confortável. E aí eu comecei a sair, eu saí de casa muito cedo mesmo. Era um trânsito maravilhoso, bem tranquilo. E eu ia lá, né, no conforto do domínio do carro, num ambiente mais calmo. Eu fui pegando aí o traquejo do trânsito, porque na volta eu não conseguia evitar o trânsito, mas na minha cabeça a volta era mais tranquila. Sempre na minha cabeça voltar era mais tranquilo do que ir. Então eu consegui, né, vencer o medo e o próprio engarrafamento me ajudava um pouquinho, porque estava tudo tão engarrafado, que era todo mundo ali naquela fileirinha, né? Parar, era primeiro, parar, primeiro, parar. Então era uma certa tranquilidade e foi com isso que eu consegui vencer, né? E depois continuei evoluindo, já dirigi carros bem maiores, até uma caminhonete eu já tive a oportunidade de dirigir, aprendi a usar carros automáticos, que eu pensava também que eu nunca fosse conseguir aprender, é realmente mais simples, mais fácil, mas quando a gente fica lá no carro mecânico e tem aquela tranquilidade do carro mecânico, para ir para o carro automático leva um tempinho. Aprendi a usar o carro em qualquer horário, em qualquer situação, porque deve dirigir em estrada, que era um grande desafio, que eu nunca tinha tido essa oportunidade, ou seja, eu continuei evoluindo e eu espero continuar evoluindo cada vez mais e venci esse meu grande medo com uma atitude ok com relação a sair daquele quadrante do sei que não sei e não vou aprender nunca. Com relação ao médico, o que aconteceu foi que essa, né, nova tecnologia, essa nova forma de solucionar a questão cirúrgica da videolaparoscopia começou a entrar no mercado com força total e os próprios pacientes queriam fazer por videolaparoscopia e começaram a desistir de fazer com o médico, que ele usava a metodologia convencional, até porque era orientado por outros médicos a fazer por vídeo. Então o cirurgião encheu o peito de ar e falou: olha, eu vou ter que sair dessa minha zona de conforto e vou ter que buscar esse conhecimento e sentar de novo, né, lá no meio para descobrir como usar essa nova tecnologia. Era um grande desafio porque ele era um dos melhores na cirurgia convencional aqui no Rio de Janeiro. E ele tinha que voltar a ser aluno. E muitas vezes é difícil essa jornada, né, de você sair de uma situação que você era muito bom para uma situação de desconhecimento para o aprendizado e sair de uma posição de professor para aluno, né? Ao terminar o curso, ele percebeu, né, o feedback dele com relação a isso foi que ele era um cirurgião muito mais completo e preparado para o que der e viesse, porque qualquer intercorrência que pudesse haver no procedimento de vídeo, ele era muito capacitado de fazer uma abordagem convencional de sucesso e ele tinha excelentes indicadores para isso. Então ele se tornou realmente o melhor, a melhor solução, né, para
aquele tipo de cirurgia. E essa experiência criou nele a vontade de continuar se aperfeiçoando, adquirindo novas competências e transformou ele num profissional de grande destaque na medicina. Para a empresa, né, gente, fazendo agora o paralelo, depois de ver esses dois casos, que há a migração dos quadrantes, o quanto isso é positivo, vamos voltar para dentro da empresa, né? O mais perigoso para uma empresa é o não sei que não sei. Por quê? Porque geralmente essa situação acontece quando o profissional não recebe uma capacitação sobre o tema ou não participou adequadamente de um treinamento, de uma capacitação, não está qualificado, mas acha que está. Então, como ele acha que sabe o suficiente, ele vai ter dificuldade de entregar. Ele vai aceitar o desafio, vai achar que tá ok, mas vai ter dificuldade de entregar e ele entende que vai conseguir resolver. Mas, na verdade, é uma ilusão, porque ele não vai conseguir entregar e vai acreditando que ele sabia, que ele era capaz, ele vai tentar encontrar aí justificativas para o não atingimento da meta e essas explicações vão deixar nele uma percepção de que ele sabe sim e que não foi capaz pelas outras circunstâncias. A liderança, por outro lado, precisa estar muito atenta nessas situações, porque também pode acreditar que em causas diversas é que geraram aquele resultado e não o desconhecimento do colaborador, e com isso não perceber da necessidade daquele profissional ser melhor qualificado e tal, para poder enfrentar os erros e os problemas naturais na execução de uma atividade. Então, o certo a fazer, gente, sempre é qualificar e requalificar. Então, especialmente, houve problemas, não conseguimos fazer, precisamos todos de qualificação nessa atividade, nesse tema. A qualificação também é a solução quando o profissional que tem consciência de que não sabe e para atualização no caso de quem sabe que sabe. Então, qualificar nunca é demais. Treinamento nunca é demais e sempre dá retorno, sempre. Então, treine. O cara que não sabe, o cara que sabe para se atualizar e o cara que sabe que não sabe para aprender também. Quando o profissional não sabe que sabe, não adianta ficar dando qualificação, porque ele vai continuar tendo essa percepção de que ainda não sabe o suficiente. Então, a solução é fornecer feedback e apoio. Apoio para mostrar para o profissional que ele sabe sim, que ele vai conseguir resolver aquela atividade, que ele vai conseguir fazer, se sentindo mais confiante para colocar o seu conhecimento em ação. Isso me fez lembrar um caso de uma profissional que fazia atendimento na empresa e que tinha um tempo médio de atendimento muito longo. Por quê? Porque ela era muito insegura com relação ao conhecimento dela e aí ela rechecava todas as telas do sistema. Para melhorar a performance dessa profissional, a supervisão se aproximou muito dela, começou a entender a forma como ela fazia os procedimentos do atendimento e começou a mostrar para ela que ela não precisava daquelas checagens e rechecagens, que ela tinha o conhecimento, começou a fazer perguntas para mostrar para ela o quanto que ela tinha capacidade de responder às dúvidas e com isso o tempo dela de atendimento caiu a menos da metade do tempo que ela fazia originalmente. Então, realmente, o feedback, o apoio, a liderança estar próximo é o que gera a melhor solução quando a pessoa não sabe que sabe. Então, a consciência é o primeiro passo. A gente precisa ter consciência do saber ou do não saber e depois é preciso coragem e disposição para agir. Estudando, praticando e buscando fazer cada vez mais e melhor. Com isso,
virão os resultados, a conquista dos resultados e o ciclo virtuoso de sucesso e evolução. É isso que eu desejo a vocês. Muito sucesso e muita evolução nos seus negócios.